Passados em Revista, recebendo ele que se tornou um grande amigo. Eu acho que tem almas que, né, se eu fosse espírita, eu ia dizer que nós convivemos em algum lugar, porque vai combinar assim, lá não sei aonde. E italiano com alemão combinando, difícil. Mas aqui deu deu maravilhosamente bem, pelo respeito que a gente adquiriu ao ver o seu trabalho tão bem realizado. Aliás, de parabéns ao nosso Papa Francisco, que é o inverso do teu companheiro lá, que era o Bento XVI, entendeu? Com que carinho esse homem está fazendo a igreja entrar nas lides da aproximação com os cristãos, abrindo as portas, abrindo o coração mais do que as portas. Padre Alberto, com as homenagens minhas do programa tal, e recebo novamente aqui. Muito boa noite. Muito boa noite a você também. Está muito prazer estar aqui com vocês de novo, né? Então, esperamos ter bastante frutos aqui. Eu estava falando do Papa Francisco. Realmente foi uma admiração muito grande. Admirava muito que na juventude, na jornada, conseguia calar 3 milhões de pessoas, ficar calados em oração. É mesmo? É brincadeira, né? Mas olha, admirei muito. Aqui no Rio, né? Aqui no Rio. Foi maravilhoso, é verdade. Alguém podia dizer que ele era meio temerário, né? Doido até, em sair em carro aberto daquele jeito, em pleno Rio de Janeiro. Eu tenho impressão, fora a questão religiosa, o Papa contribuiu para dar uma nova imagem ao Rio de Janeiro, que todo mundo falava, o cara anda daquele jeito, não aconteceu nada. E a hora então que fechou o carro dele, que não tinha saída para lado nenhum, eu falei, agora não é que alguém fosse machucado, mas um pega de um lado, outro pega do outro, poderia machucar. E nada disso aconteceu. Não, realmente foi um sucesso, foi um valor de respeito, duramente mesmo, que é também uma pessoa como pastor, para evangelizar. Aqui eu também na palavra abertura com a presidente, né, falou assim, eu não trouxe nada, nem ouro nem prata, mas Cristo. Cristo. Bonito, né? Precisa coisa melhor? Muito, mas olha, muito bonito isso. Espetacular. E olha, eu vejo da seguinte maneira, tanto que eu escrevi uns artigos no Progresso, das coisas que eu não concordava com o Bento XVI, porque entre elas eu vi o Concílio Vaticano no sacrifício e denodo de João 23, tentar fazer com que realmente o Evangelho se coloque de maneira prática, todos num só rebanho, não importa de onde vem, de onde vai. Aí chegou o Dom Bento XVI falou, só na Igreja Católica se salva, o resto é tudo para isso. Aí esparramou tudo de novo. E esse agora vem trazendo uma mensagem fabulosa. E eu comentei aqui que o fato dele ser assim grandioso, alma extraordinária, não vai pensar que ele vai ser condescendente com realidades dogmáticas da Bíblia. Por exemplo, casamento entre homossexual. Pode gritar o ano inteiro aí. Ele vai dizer, não sou eu, é a Bíblia. Se trocar a Bíblia, aí nós fazemos aqui. Perfeito? Então tem coisas que não tem essa não. Outras poderão acontecer, outras, que seja para o bem da nossa igreja. Você é o José, né? Sim. Então dá a mãozinha aqui. Isso. Escuta, e você, o Vanderlei? Isso. Aí, Vanderlei. Escuta aqui, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês estudam, né? Sim. Que série que você está? No segundo ano do ensino médio. Estuda onde você? Também segundo. Onde? No Capilé? No Capilé. Ah, adivinhei. Você também no Capilé? Não, eu estudo no Alice. Vixe, lá em cima, no Terra Roxa, pesado lá. Olha, por que não é lá embaixo? Não, porque eu moro pra lá mesmo. Ah, é? Mas mesmo assim, rapaz, tem que procurar. Ah, lá tem um médico bom lá, mas eu vou aqui nesse aqui, que é ruinzinho, mas ele mora perto. Não tem essa não, meu filho, tem que procurar o que é melhor. José, sim. E eu fico feliz de ter vocês aqui, e tem mais uns 3 ali que vão aparecer. Porque com 7 anos de idade, eu não sabia nem falar direito, já estava na igreja lá como coroinha. Quer dizer, era um ajudante de coroinha, eu acho. Mas com 8 anos, eu fui o primeiro a aprender a missa em latim. Aí eu já passei a ser chefe da moçada. Eu vou contar um negocinho, não deixa o padre escutar não. Naquela época, o tal do coroinha tinha uma força, uma atração, inclusive para as meninas. É verdade isso com vocês? Elas olham e falam, nossa, olha lá que importante que ele é. Olha, depende. Assim, elas olham, sei lá, as pessoas às vezes olham a gente como
pessoas diferentes, sabe? Pessoas importantes. Isso é Ah, legal. A gente acaba recebendo reconhecimento às vezes. Olha o coroinha ou o cerimoniário, ele tá lá servindo ao altar, que exemplo. Essa é a palavra que define a gente, exemplo, pro resto. E não é só exemplo, não, elas gostam mesmo de falar lá, que ele é mais importante que os outros que estão por aqui. Não tem isso? Tem isso também. Então, você sente isso, Vanderlei? Mais ou menos. É? Mais ou menos. Você é muito tímido? Não, assim, digamos, com quem eu tenho mais intimidade, que nem com os coroinhas, eu não sou tímido. Agora, aqui, né, que eu nunca... Não, mas aqui todo nunca mundo fiz uma fica meio entrevista, assim. nunca fiz uma Você entrevista. pensa que o Padre Alberto, ele tá tranquilão aqui, ele já passou um programa inteiro aqui, ó, tomando então, água com açúcar, ixi, quase rapaz. desmaiando. Quase desmaiando. E a gente fala assim, ó, sente um pouquinho, viu? E lá na igreja agora ele fala assim, vamos sentar um instante e olha pra mim. Essa é a marca sua, você não muda não, você não muda. Vamos sentar um pouquinho. Ai, que maravilha, achei maravilhoso isso. José, alguma vez passou na sua cabeça, por exemplo, que do trampolim de coroinha para padre é só um empurrãozinho? Todos os dias. Todos os dias? Sim, Você vê porque... como é que eu tô por dentro. Rapaz, como é que eu imagino as coisas? Tem um pessoal que chega que vai bem, você lê a mente da gente. É só ser um pouquinho esperto, não precisa mais nada. Fala. Então, é porque assim, a gente, no meio dos coroinhas, cerimoniários, a gente está lá, sabe? A gente convive muito com o padre, com pessoas religiosas, Perfeito. com monges, irmãs. E a gente até faz encontros vocacionais para saber o nosso caminho mesmo, sabe? A gente... cada dia a gente pensa mesmo se a gente quer ou não. Mas aí ainda vai, tipo, demorar um pouco para mim, sabe? Decidir se eu quero ou não. Mas é tudo, sabe? É tudo uma... Por isso que a gente é coroinha. E não é por falta de oração, né? Porque não. toda missa que termina ao domingo, vamos às orações sacerdotais. Não é verdade? Está ali o chamado. Mas é interessante, você está com quantos anos? 15. 15. Você sabe com quantos anos eu fui para o seminário? Quantos? 12. Nossa. Naquela época lá o troço era bravo, velho. E ali era aquilo de... Padre Alberto sabe, é da mesma época mais ou menos. Você entrava lá, companheiro, só nas férias. Dizia Deus viola, dureza. O dia inteiro estudando, até o nosso diretor de programação estava falando, Benê, o estudo de um padre, eu falei, é o maior que tem no mundo. O médico é uma faculdade de medicina, o professor é a faculdade que ele fez. Agora o padre, no mínimo, tem que ter duas, que é filosofia, teologia. Isso, e teologia. E, Vanderlei, como você passa essa mesma aspiração que o José estava falando? Então, também passa, porque, como ele disse, a gente está em, como é que fala, constante convívio com o padre, com religiosos, ministros, monges, esse pessoal. Então, a gente até... Você viu como é que ele já está se soltando? Isso aqui é querer comer amendoim. Começou, vai embora. Vai. Tá, tem gente que pensa até que nem o cerimoniário, tem gente que pensa que o cerimoniário já vai ser padre daqui a uns tempos. Não, mas... O que é, para todos os nossos teleassinantes, o que é o cerimoniário? Cerimoniário seria o mestre de cerimônia, né? Ele vai organizar a cerimônia em si, né? Depois do padre. Você já foi alguma vez mestre de cerimônia? Eu? Já? Um pouco já. E na verdade você não é só eu, né? também? Todos nós controlamos. controlamos. Nós somos. Tá. E essa aspiração para a vida religiosa, ela veio para você também? Assim, para ser... Você, alguma vez você fala assim, poxa vida, eu gostaria de estar lá no altar e não aqui embaixo. Passou isso? Já passou isso para mim, só que não como padre, né? Não como padre, mas está lá no presbitério, lá no altar, né? Como diácono, por exemplo? Não, também não como Mas diácono. como é que você quer? Você quer Não, fazer eu o quê, queria ó? ser que nem Ministro? já passou isso por mim, mas não como padre, né? Agora, eu perguntei para o Dom Redovina, quando ele esteve aqui, o seguinte, uma coisa que nem me passou pela cabeça, talvez nem na minha vida lá de seminário, porque eu fiquei 10 anos lá dentro, hein, meu? 10, faltava 2 anos só. Terminei o segundo ano de teologia, aí veio o voto solene, eu falei, epa, eu acho que eu não estou para isso, não estou preparado. E melhor sair antes do que bagunçar depois, né? Mas eu perguntei para ele, é uma coisa interessante, viu, Padre Alberto? Eu falei, Dom Redovino, o celibato, eu posso dizer que é um dom de Deus? Ele falou, na mosca, porque
Porque sem esse dom, o cara não resiste, não tem como resistir. É verdade isso? É verdade. Porque não tem como. Porque, ó, veja bem, pobreza, obediência e castidade. Eu me lembrava de pobreza, eu nunca fui tão rico quanto eu estava lá dentro. Porque rico não é você ter dinheiro, é você não depender dele. Tem que operar não sei aonde, manda para lá. Tem que fazer não sei o quê, manda para lá. Obediência, todos nós obedecemos, todo mundo. Quem é casado obedece a mulher, ou a mulher obedece o marido e vai. Agora, chega na castidade, meu companheiro, aí a coisa pega. Não é verdade, Padoberto? Tudo para aprender, né? Tudo para aprender, né? Tendo estudo, a gente aprende as coisas e conviver com isso. Né? E é difícil conviver essa realidade. Tem gente que fala, eu duvido que um padre aguenta falar, peraí, vamos fazer o seguinte, pergunta para mim. E eu fiquei 5 anos, 1 de noviciado e 4 entre a teologia e filosofia, meu companheiro, mas nem tomar banho direito ali, você não dava de medo de que pudesse acontecer alguma coisa. Então, quem não entende, é melhor ficar assim, fecha a boquinha que é melhor. E por que esperar mais tempo, José, por exemplo, para decidir uma vocação como essa? Porque, que nem você acabou de dizer, a gente tem pessoas que entram lá, mas não deveriam estar lá. Então, é melhor você entrar meio que... Deixa eu fazer uma pergunta bem capciosa, tá? Sem falar nome, claro. Aqui do lado, você já teve padre que você falou, esse não deveria estar lá? Na tua opinião, simples opinião de um garoto que vê as coisas... Segundo Acho que já. Já, né? E você, Vanderlei, já viu? Já também. Pois é, isso é que é o diabo. Você pega, por exemplo, 300 padres fazendo tudo direitinho. Não fez mais que obrigação. Um que sai fora, pronto. Aí já bagunça, não é assim? Verdade. Ser humano é desse jeito. Teus pais influenciaram essa escolha para você ser coroinha? Sim. Ah, é? Minha mãe, principalmente. Sempre é a mãe, né, seu? É sempre a mãe, é sempre a mãe. A minha também. Loucura. E olha que eu tenho um irmão que é religioso, verbo divino. Tá lá até hoje, só que tá na África, lá, mexendo com os neguinhos lá. Mas era a mãe, sempre ela. Se não houver essa raiz maternal, não vem vocação, mas de jeito nenhum. E para você, ser coroinha já era alguma aspiração, independente de sua mãe falar? Você olhava para eles assim com uma certa admiração? Olha, na verdade, ser coroinha me salvou, digamos assim. Opa, porque... agora eu gostei. Salvou por quê? O que aconteceu? Não, salvou antes de ter acontecido algo, é claro. Eu sei, por isso mesmo. Antes de eu ser coroinha, eu nunca tinha ido para a igreja. Nenhuma igreja, seja evangélica. Nossa, sem ser coroinha, você nunca foi? Não, e aí, tipo, minha mãe sempre falava, vai para a igreja, se matricula na catequese, tá ficando tarde. Certo. Acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos. Quando você fez a primeira comunhão? Quando eu entrei na catequese. Ah, tá. Aí, só que eu queria primeiro ser coroinha, porque eu tinha um amigo, o Adelino, ele estuda comigo. E ele falava, nossa, ser coroinha é muito legal, é muito divertido e tal. Aí eu entrei, só que me falaram, para você ser coroinha, você tem que fazer catequese. Aí eu comecei a fazer catequese, aí eu nem era batizado também. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão e me tornei coroinha. E eu fico pensando, se eu não fosse pelos coroinhas, eu poderia estar aí pelo mundo, sem a responsabilidade que eu adquiri, sabe? Sem os amigos também. Então é isso, me salvou. Você percebe, José, que você seleciona mais as suas amizades a partir do momento que você é coroinha? Com certeza. É, né? Você passa a observar melhor as pessoas. Ser mais exigente, não anda com qualquer um. Essa mesma coisa acontece contigo, Wanderlei? Também. Na escola, o que é que o pessoal fala assim? Ô, coroinha! Fala? Fala. Ou ficam perguntando o que é, como é que é? Também. Eles falam, também acham que eu vou pro seminário. O Wanderlei vai ser padre, vai sair da escola direto pro seminário. Mas aí eu falo, não é bem assim, né? Você tem que sentir o chamado, né? Você tem que se chamar. Não adianta ir pro seminário achando que simplesmente virar padre, porque a comida do seminário é boa, alguma coisa assim. Eu tenho que me sentir chamado, né? Eu tenho que ouvir aquele chamado. E eu estou esperando o chamado, se for acontecer, né? Você sabe, eu li, não sei se o Padre Alberto conhece o livro de Michel Quast. Michel Quast. Ele tem um poema chamado Uma Tarde de Domingo. Ei, companheira ali é dolorida, hein?
Ei, cuidando dos filhos que nunca serão meus. Eu pensava naquilo, eu ficava louco. Ah, meu Deus do céu, que coisa. Então você leu esse aí também, é? Claro. Ah, olha, eu ficava assim pensando que não é fácil não. A vida sacerdotal, ela é uma vida de entrega. Não tem nada para você. Nada. Nem as glórias de uma festa como aquela, que foi muito bonita, a festa, nada. Ela é toda para comunidade. Está ali a igreja, o Padre Alberto hoje, vocês falaram, amanhã já não é mais ele, mas a igreja continua, entendeu? Super interessante isso, super interessante mesmo. E eu venero a figura do Coroinha porque é interessante. As principais personalidades que eu tive aqui foram coroinhas também. Esses dias nós tivemos aqui o Zé Carlos Barbosinha, que é o presidente da Sanesul do estado, foi o Coroinha também. Então é interessante isso, quer dizer, lá atrás a gente tinha uma formação diferente. Hoje, meu filho, você fala para um moleque na igreja, ele pula do outro lado, igual o boi brabo lá, né? Burro brabo, escapa mesmo. E você ali, eu tenho notado que você fica mais sério que um bodinho embarcado. Por que isso? Você fica sério lá na frente, no tanto, meu. É porque a gente tem que ser assim, sabe? Porque compenetrado mais do que sério, né? Porque, que nem o Vanderlei disse, nós como cerimoniários, nós somos responsáveis pelos coroinhas. Ou seja, se a gente não passar aquele exemplo de seriedade no altar, eles vão, sabe, acabar, ele não está sendo sério, eu também não vou ser, eu vou acabar rindo. Só que a gente, na verdade, está na frente de muitas pessoas, sabe? Então tem que demonstrar o exemplo. José, qual a diferença daquela batina preta para vermelha? Porque na minha época, a gente ficava com a batina preta a semana inteira. Chegava no domingo é que mudava para vermelha, mas ali mistura, tem preto, tem vermelho, tem tudo ali. Aí depende. Tem paróquias que utilizam... Não, eu digo lá no São João Batista. Ah, na São João Batista. Então, é uma questão mesmo de, digamos que, hierarquia. Porque nós usamos preto, significa luto. Nós morremos para o mundo e vivemos para oração. Mesmo no domingo é preta. Mesmo, a gente só usa preta. E os coroinhas usam vermelho, que, se não me engano, é o sangue de Cristo, se não me engano. É lógico que é. E o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Pentecostes. Os coroinhas e a igreja, em certos momentos, também usam essa cor. Mas, assim, é isso. A gente... demonstrar luto mesmo. Que a gente eu comentei aquele negócio, Padre Alberto, até dá a impressão assim, né, que você tem que falar dos outros. Com relação àquele monge lá, o que for, eu comentei com uma pessoa que estava comigo, eu falei, pô, mas a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão maravilhosa, o cara fica com essa lesma, isso, dá vontade de falar, o cara, para vai ficar lendo troço, por que não prepara e vem? Mas a gente nota isso mesmo, as pessoas, sabe, atropela o caminho e aquela palavra que é tão vibrante. Então, você imagina, de uma vez o padre César Vaca, já faleceu há muito tempo, ele disse um dia na igreja, provavelmente nós falamos tantos milagres, ressurreição, o cego que viu, o outro que andou, mas ninguém lembra do grande milagre cotidiano na vida de Jesus, que era falar para 5.000 pessoas sem microfone. E pensa num negócio desse, você já pensou? Junta 5.000 pessoas e começa a falar para ver se... Entendeu? Quer dizer, tá aí a vibração, aquela coisa gostosa de você falar e tal. E em Bragança Paulista, isso é bom para vocês. Tinha o padre Pompeu também, já falecido, e eu fui na igreja com ele umas vezes, que ele me convidou, certo? Como seminarista, isso. E aí eu cheguei a uma igreja, uma grandona, do tamanho da nossa ali de São João Batista. E devia ter lá umas 50 pessoas. Falei, não pode, esse negócio aqui está errado, deixa comigo. Falei, pá, deixa eu fazer um pouquinho de movimento. Pô, eu tinha o quê? 16 anos, tua idade. E aí, sabe o que eu fiz, Padre Alberto? Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Hoje nem sei se existe, mas tem a ara ainda hoje. A ara é aquela pedra que botava no altar. Tem ainda isso? Não tem. Naquela época tinha uma ara, que é onde ficava o cálice. Então tinha que dizer o que era aquela ara, por que punha a primeira toalha, a segunda toalha, certo? Fazia o altar inteiro sendo montado. Por que as flores, por que a vela, tal. Terminou? Terminou. Aí chegava o padre com todo o aparamento, como é que chama? Aparamento. Tudo ali a gente ia colocar. Primeiro, a túnica. Lembrando a túnica em que Jesus, né, foi para o Calvário e tal, depois amarrando com aquela cordinha, sim, aí colocava a estola, poder sacerdotal, certo, do padre.
até chegar a casula. Por que que hoje é verde? Nós estamos na esperança. Por que que é vermelha? Que nós estamos no período pentecostal. Por que que é preta? Preta porque é luto. Por que que é roxa? Estamos em sofrimento, 40... Sabe? E aquilo começou a multiplicar as pessoas indo para a igreja, porque todo mundo entendia mesmo como é que era. E eu vejo tão fácil, tão fácil. O que que é a missa? Um banquete. É mesmo, é um banquete. Cerne desse banquete, Eucaristia. Se eu estiver errado, só corri rapidinho para Adalberto. Então, por exemplo, José e o Vanderlei me convidam para a sua casa, suponho que vocês fossem irmãos. Professor, eu queria que o senhor fosse lá, um jantar conosco. Eu chego na hora e já sento na mesa e já começo a mastigar? Não é assim. A gente senta primeiro, bate um papo, como é que foi as notícias do dia. Por isso a missa, ela começa com a palavra. Com a palavra, isto é, vamos ver o que fala a primeira leitura, a segunda leitura, depois vem o evangelho e tal. Feito isso, muito bem, então agora nós vamos nos preparar para a comida. Então aqui vem o ofertório, né? Vem um, oferece uma coisa, vem outro, oferece outra. Olha, eu trouxe um litro de vinho aqui, ó, do bom aí, tá. E aí vem a comunhão, que é o momento cerne, é o momento da consagração e consecução. Terminou, você pode ver que todo mundo fica ali recolhido, tal. Já não se fala quase. É o tempo final de recolhimento por aquele que se recebeu e a preparação para o que vai. Se uma missa é feita dessa maneira, quem é que não vai entender? Agora vai terminou, acabou, pronto, camarada sai da igreja sem lembrar o que foi a primeira leitura, o que foi a segunda, assim, e o que foi o evangelho. Vocês não veem assim também? Sim, sim. Você, quando passou a entender a missa como coroinha, não dá mais vontade de ir lá? Muito mais. Tá vendo? Eita, mundo velho! Vanderlei, um grande abraço, parabéns pela sua atitude como coroinha, porque na minha época, meu anjinho, são uns 30 anos atrás, né? 30? Na minha época, uns 30 anos atrás, 30, põe 30 nisso, era muito bom, numa cidade pequena como a minha, a importância era o prefeito, o juiz da cidade, o delegado, o padre e o coroinha. Eu era o quinto autoridade da cidade, assim que era. Hoje, o pessoal já não vê com bons olhos, principalmente os moleques, né? Por quê? Porque vocês são a pedra no sapato deles. Porque a partir do momento que vocês têm uma conduta diferente, vocês são a pedra, porque todo mundo quer o quê? Eu tenho AIDS, eu quero ver se eu vou espalhar para todo mundo, eu não vou ficar sozinho com isso, certo? Eu tenho pecado, então eu vou trazer um monte de gente para ser igual a mim. Agora, quando pega vocês pela frente, a conversa já muda, quando vocês chegam perto, não é assim? Verdade. Perfeito. Parabéns, José. Obrigado. Tá? Que Deus te abençoe. Amém. E se ele entender que a sua vocação é ser um pouco mais, vai ser. Tá bom? Uma coisa que te digo, tá, Vanderlei? Um grande abraço. Você permanece aqui porque você é o chefe da guarda. Ó, sentar um pouquinho, só um pouquinho, nós voltamos já, tá bom? Sai uma turminha e entra outra. Olha cada garoto bonito, hein, rapaz? Falando nisso, daqui a pouquinho eu vou perguntar. Primeiro quero te cumprimentar, José Henrique, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu só vejo você lá na igreja todo domingo, então agora quero ver mais. Hoje eu vou lá de novo. Você é o Lucas, né, Lucas? Sim. Boa noite. Boa noite. E aquele que quer ser jornalista, é isso, hein? Ixi, vai tomar um lugar nosso aqui logo. Boa noite, tá, querido? Uma pergunta, vamos começar com você mesmo, já está aí na ponta. A ideia de ser coroinha, certo? Ela coloca em você aquela dimensão que eu falei, né, de possibilidade de querer ser padre. Conta para mim qual foi a sensação que você teve ao colocar a batina pela primeira vez. Não dá para explicar. Não dá para explicar? Não. É mais ou menos como Paulo, quando voltou lá do terceiro céu, quando ele foi... Porque tem coisas que não se explica, mas alguma coisinha assim mexeu com você, te deu uma dimensão espiritual diferente? Muito. Eu melhorei muito em relação à minha família. Você começou a ser coroinha com quantos anos? 13. 13 anos. É no auge, quando a molecada já começa a fazer as primeiras trepolias, né? É verdade. Eu digo o seguinte, é fácil para o pai levar o filho até os 12 anos para a igreja.
dali para frente, o bicho refuga rapidinho. Refuga, por quê? Porque vai chegar lá e vai escutar, não pode, não pode, não pode. O cara fala, se eu não escutar, não estou sabendo. Não é isso? É. E essa vocação, porque também é uma vocação, ser coroinha, você despertou em si mesmo vendo alguém, ou tua mãe também foi aqui e alertou? Minha mãe ajudou um pouco, mas eu sempre tive essa vontade de ser coroinha. Porque eu sempre ia para a igreja, ou com a minha mãe, ou com meus avós. Interessante, né? Eu escrevi um artigo, o senhor leu o meu artigo de ontem? Não. Fala sobre, não é bom que o homem viva só, mas ele não serve para si, porque o pai é mais acompanhado de todo mundo. Mas ali eu digo o seguinte, que o relacionamento a dois tem uma fórmula indispensável e indiscutível, berço. Se você não teve berço, meu filho, e o berço quer dizer o quê? O que você via no amor de seus pais, que daquele amor dos pais é o amor que vem de Deus, emana dali. Se aquilo ali não começou assim, meu filho, não adianta fazer fusqueta nem para cá nem para lá, que o trem não vai, enrosca. Ainda mais no mundo de hoje, ninguém quer carregar problema nenhum. Ih, rapaz, não estou combinando bem. Então vamos separar. Como se isso vai resolver alguma coisa, entendeu? Eu já passei por uma dessa aí que eu vou te contar, velho. Passei um bocado mal. Mas por que você demorou tanto tempo para depois decidir? Agora diz, né, que tá assim, tá assado. Não vou falar aqui no ar, mas eu falei, agora é tarde. E para tantas coisas, várias coisas são tarde. Eu fico pensando assim na figura de Judas Iscariotes. Ficar até o fim e na última hora ele aprontar aquilo, rapaz. Mas para que, seu? Bom, ô Zé Henrique, a responsabilidade dos cerimonialistas ou cerimoniários, como é? Olha, como eu também passo o curso para formar novos coroinhas, antes eu tenho que saber o que eu vou falar e como eu vou estar coordenando, eu também tenho que ser um exemplo. Porque para eles e indiretamente para toda a comunidade, sim, né? Mas como assim, eu sou cerimoniário, estou coordenando, eles vão seguir a mim, né? Perfeito. O que eu estou ensinando. Então não adianta eu estar falando uma coisa para eles ali e lá fora ser outra pessoa. Então vai me contrariar eles e eu não vou ter como controlar isso. E também, como eu exerço a função de secretário, eu também tenho as responsabilidades de escalas, de papéis, essas coisas, mais de coordenação. Bacana. Escuta, Lucas, conta para nós aí o papel do casal Jesus e Dida na formação dos coroinhas. Em primeiro lugar, você sabe como é que eles ficam assim, pesquisando para saber quem deve ser, quem não vai, ou é apenas quem se manifesta querendo? Como é que é isso? Olha, a princípio, a entrada de coroinhas é pelo impulso pessoal mesmo. A pessoa sente uma vontade de conhecer. Aí se apresenta para eles. Aí se apresenta para eles. Mas o papel deles é fundamental, é de suma importância. Assim, porque o padre, ele é a base. E o Jesus e a Dita são como se fossem os governantes. Porque quando o padre não está, mesmo quando ele está, a organização base de todos nós é feita por eles. Eles coordenam na missa, tudo. onde é que eles ficam? Porque eu não conheço eles. Onde é que eles ficam na missa? Ou no meio do povo, ou fica lá perto de vocês? Ele é no meio do povo. Aqueles que maiores, tem uns senhores lá e senhoras que ficam do lado ali esquerdo com relação ao altar. Quem são aqueles? Sim. Então, ministros? São os ministros. Falando nisso, o Jesus e a Dita, eles são ministros também da Eucaristia. Fica ali no domingo? Sim, sim. Então vou prestar atenção para ver quem é. E é muito importante porque, além de nos organizar, eles dão muito apoio de todas as formas possíveis, financeiro, psicológico. Eu vi dizer que vocês fizeram até viagem já, lá para São Paulo, sim. Como eu falei, a maioria dessas viagens, tudo foi viabilizado pelo padre e organizado internamente por eles. Porque o padre não pode estar junto com a gente em todos os momentos. Então, quem cuidava da gente como adultos responsáveis eram eles. Então, eles organizam tudo. Eles que viajaram com vocês? Sim.
Inclusive, as vestimentas de todos os coroinhas é feita por ela, a Dita. Ela é costureira e ela faz a melhor qualidade. Não, e é fabulosamente bem feito, porque aquelas pregas lá você vê que é certinho uma da outra, meu. Sim, é muito incrível o trabalho que eles fazem, porque ela costura, ela arruma as nossas roupas. Para quem não tem condições, ela lava e tudo, ela nunca cobrou nada. Ela até arruma roupas de alguns coroinhas que pedem de graça, sabe? É muito maravilhoso mesmo, é admirável o trabalho que eles fazem. Falando nisso agora, eu vou apertar o meu amigo lá, deixa eu ver o que é a cabeça dele, Luiz, nome mais fácil. Responda se você souber ou quiser, sem problema. Você reparou que sempre nas camadas de média para baixo que aparecem os coroinhas, os candidatos a padre, essas coisas, reparou nisso? Por que você acha? Qual a razão? É meio complicado, porque na verdade não dá para explicar. Você conhece algum nessa faixa aí fora dessa faixa que eu falei, por exemplo, um menino muito rico, não sei o quê, você conhece algum? Não. Conhece algum, padre? Não. Nem eu conheço também não. Por que será que vai ali? Tua opinião, Lucas? Então, eu acho que a princípio é vocação mesmo. Eu acho que... E antes da própria vocação, o que você acha que pode ser? Então, muitas vezes pode se levar pela condição, na classe social também. Porque na Bíblia, assim, Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um alfinete do que um rico entrar no reino do céu. Isso pode influenciar também, porque ao longo de qualquer experiência que a pessoa tiver com esse tipo de coisa, ela vai perceber que as pessoas com condições mais baixas, pobres, elas têm muito contato com todos os tipos de situações na vida. Então elas sabem o custo e o que precisa ser feito, o que tem que ter para conseguir algo. Já as pessoas que têm uma condição mais elevada não têm esse conhecimento. Então um jovem rico, por exemplo, para ele ele não vê sentido, ele não desperta a vocação dele. Às vezes ele tem aquela vocação guardada dentro dele, mas ele deixa ela fechada por causa disso. Ele não pensa ele não resgata. Interessante que você falou, mas você vê, por exemplo, mesmo entre aqueles que seguiam Jesus de pertinho, tinha ricos. Sim. Você vê, por exemplo, Lucas era médico, Paulo era doutor em leis, certo? Como é que é? Ariqueme, não é Ariqueme, chamava aquele que... Nicodemos. Nicodemos era tão rico, mas morria de vergonha de procurar Jesus. Então ele só ia de noite, de madrugada, para ninguém ver. Não é? Então, José da Arimateia, inclusive, que foi que cedeu. Então, mas eu acho que Jesus ele não é bobo, não, né? Ele sabia que quem precisa mais, busca mais. Sim. Então, aqueles que não sentem essa necessidade, está com dor de cabeça, eu vou orar. Não, o outro vai lá e compra um remédio. Entrava no médico. Exato. Essa teoria, não sei se o Padre Alberto pegou isso na época de teologia lá na Espanha, surgiu, né? A teoria do Deus morto. É aquele que não precisa mais ficar fazendo procissão para chover, não precisa mais daquilo, tudo se resolve pela ciência. E aí é que mora o perigo, não é? Aí é que mora o perigo. Só uma correçãozinha, senão o pessoal vai falar, o Benedito deixou passar. A ideia que nós temos dessa agulha é de costurar, e não ia entrar um rico no céu, nem por misericórdia. E se você falar alfinete, ele não tem saída mais. Uhum. Essa agulha era uma porta que tinha esse nome, né, de agulha, do lado de Jerusalém, da porta principal, dos animais passavam. E Jesus, esperto que isso é uma coisa, ele viu lá um camelo assim, corcoviando para passar, e falou, Sim. Então, é difícil, mas não é impossível, né? Nós sabemos isso. Agora, falando de jovem rico, lembra o que aconteceu? Mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus não deu muita pelota, não. Eu falei, eu encheu os pecos aqui, rapaz, esse molequinho rico aí. Ele falou, mas mestre, isso eu já falo desde pequenino. Aí disse que Jesus olha para ele com carinho. Eu falei, Sim. Então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres. Aí pronto, o cara falou, tchau, não quero não. E é aí que tá. Não é? Por isso que... O apego. Isso. Até porque... Viu, Lucas? Jesus não queria que ele fizesse isso, não. É a mesma história de Abraão. Não queria que matasse seu filho. Ele queria saber qual era o grau de desprendimento. Só isso. Uhum. E eu vendo mesmo. Então, espera, não precisa vender, não. Pode ficar com a gente aqui.
entendeu? Mas aí, quando você está preso a essas coisas, é complicado, muito complicado. Muito. Ô, Zé Henrique, não é da tua época, não, mas eu vou te contar, rapaz, nunca vi tanto padre bonito e de sucesso como hoje em dia. É Fábio de Mello, até o Marcelo, que eu não sou muito chegado nele, Marcelo Rossi, o Robson lá da Igreja do Pai Eterno, que mais? Tem um monte deles aí, uma turminha realmente para frente, porque normalmente era assim, os mais feinhos, Você não era dos mais feinhos quando foi, né? Nem eu. Eu mergulhava. Então, é uma coisa bonita isso, não é não? E hoje eu vejo assim nos coroinhas, olha aquela garota ajeitada aqui, seu. Sim. Podia falar, não, só os mais mirradinhos, mais feinhos, e nada disso. Que experiência é essa esses padres transmitem para você? Então, eu não sei, assim, o que comentar sobre isso. Só que, assim, também uma parte, assim, se torna complicada também, né? Pela beleza do padre, mas ainda mais como o mundo de hoje está. As mulheres o assédio ainda é maior ainda. Claro. Nossa, não é? Então, isso eu acho que complica um pouco mais para a vida sacerdotal do padre, né? Toda essa rotina que vai acabar acontecendo. Por causa do assédio, algumas mulheres, né, não respeitam mais, não têm mais aquele valor que elas tinham em si próprio, né? Aconteceu também já uma coisa que aconteceu na nossa família, do meu primo, que é padre também, o Eduardo, lá no Paraná. Isso aconteceu também, mas não da parte dele, mas sim de mulheres. Ele é paranaense, né, ajeitado, se cuida, então aconteceu algumas coisas assim com ele. Mas chegou a cair? Não, ele não chegou a cair. Então, você sabe, vou contar um segredinho para você. Qual é a intenção da mulher ao chegar aí? Todos os homens que elas conhecem, já passou não sei quantas. O padre seria o primeiro. Então, uma sensação assim, como deve ser? Como deve ser? E isso acaba levando realmente a ter um assédio maior ainda. Sim. E não é fácil aguentar não, meu companheiro, não é fácil não. O cara balança, ele cá, balança e lá. A maioria dos jovens de hoje assim se move pelo novo, por provar. Então eu acho que tem alguma coisa a ver assim, pelo novo, de provar. Você acha que um dia os padres religiosos, não, aqueles que são de congregação, ordem e tal, isso não, mas os padres que são seculares, você acha que um dia eles vão chegar a casar? Pela igreja autorizando? Não sei, eu não concordaria, mas... É mesmo? Eu não concordaria. Por quê? Porque eu acho que o padre tem que ele renuncia, tem que viver na igreja para Deus. E acaba que uma família acaba pesando, dividindo a cabeça do padre. Então ele não vai estar para a igreja, ele vai estar dividido. Eu acho que é uma coisa que não ajudaria na vida do padre. Se a gente tivesse que fazer comparação, e esses pastores que são casados, como é que faz? Porque temos pastores casados que são extraordinários. Eu posso até elencar aqui, o pastor Edson Rios, pastor Balbino, que foi muito tempo capelão lá do evangélico. Tem alguns aí, uma pancada deles lá que... Ixi, mas tem alguns que são... Claro. É complicado, mas não é impossível, né? A pessoa tem que saber dividir. Então, se for no caso. Mas mesmo assim, eu não concordaria. No conselho de Paulo, ele fala isso, ó. Eu aconselho a não casar. A não ser no caso de abrasar, então case e fica quietinho na tua aí. Mas eu dou a vocês o conselho da minha vida particular. Não quero. Agora, já tem uma tradição que fala que Paulo, além de casado ainda, ele gostava de ter outros. Não tem isso, padre? Tinha assim, que poderia ser, inclusive, o tal do espinho na carne, que ninguém até hoje deu certeza do que é, não é isso? É verdade, mas eu realmente, que você falou todo esse assunto, né? Eu acho que sim, eu acredito, um dia vai acontecer uma certa liberdade de casar ou não casar. Perfeito. Mas que uma questão é se ninguém está casado, fica casado. Exato. Não tem essa separação como hoje tem, não tem que ficar firme, né? Então, muitas vezes também, no meu caso também, eu gostaria realmente da vida que eu estou vivendo agora, porque é livre, né? Eu faço o que eu quero,
na hora que quer. Isso mesmo, né? Então, não tem que ficar dando confiança para a mulher, nem para ninguém. Também, né? Também é muito complicado hoje ser casado. É, muito complicado, o senhor falou certinho. Concorda comigo naquilo que eu coloquei no meu artigo, que grande parte da solução do relacionamento a dois está no berço? Você não tem berço, não adianta não. É ali que forma o caráter, né, do homem. Você acha que poderia estar assim, entrar nessa vida sacerdotal? Sim, eu penso. Só que bate duas dúvidas, né? A vida sacerdotal e a matrimonial. Essas duas vocações. Eu não decidi, eu tenho tempo para pensar assim, mas eu tô ali, mas já bateu essa dúvida assim. Você já teve namorada? Já. E numa hora dessa aí você fala, caramba, rapaz, eu vou contar um negócio para você, ainda bem que é só você que vai escutar. Tem um primo meu no interior de São Paulo, fui lá visitar minha avó, familiares tal, e num belo dia, numa reunião assim, bem informal, ele falou para os amigos dele, esse meu primo aqui, ó, ele tem um troço, mas não serve para nada, por isso que ele vai ser padre. Eu olhei bem, falei, filho de uma gota, você me paga. E eu sabia que ele estava namorando. Falei, vamos ver. E encontrei com ele em Cuiabá agora, encontrei com ele lá. Mas eu não deixei ele perguntar. Fomos no baile. Naquela época, meu filho, você andava uns 1,2 km na estrada de chão, para ir no sítio e tal. E ele foi com a namorada e eu do lado aqui. E eu falei uma frase em latim para ela, né? Que até hoje ela não sabe o que é. Eu disse, tu est, tanquantabulam rasa in quanira scriptum est. Isso aí é dizer que a pessoa é burra, até, né? Porque é igual uma tábua rasa onde nada foi escrito. Mas a sonoridade da língua dava a ideia de que ela tão não sei o quê, como tão não sei qual. E ela falou o seguinte, o que significa isso que você falou? Primeiro, em que língua que é? Eu falei, isso aqui, meu filho, é língua só para quem estuda muito. Não é para qualquer um, não. Já comecei assim. E eu não vou falar para você, porque você vai ficar muito curioso, muito envaidecido, não vou falar, não. E você quer deixar uma mulher aproximar-se mais de você, é só deixar ela curiosa. É verdade ou não é, mano? E aí ela curiosa e tal, meu aproveite para tirar de dançar, não, eu estou cansada, tal. Falei, opa, tá dando certo, tá dando certo. E quando eu falei, claro que não era aquilo, mas eu precisava falar, falei. A frase que eu disse é que você é igual uma flor, tipo uma rosa que se abre em dia de luar fabuloso, que até as estrelas parece que te contemplam. Tinha mulher. Voltei namorando. Aí eu falei para ele, seu babaca, você está vendo como é que é o negócio? Agora você fica sem. Se eu continuar na vida sacerdotal, beleza, se eu não continuar, eu volto aqui para pegar ela. E ele nunca mais falou. Encontrei ele, chama-se Valdir Camacho, lá em Cuiabá. Isso você precisa aprender. Então, tem pessoas que acham que você vai para a vida sacerdotal porque você é frouxo, porque você não gosta de mulher, porque não sei o quê. Pelo contrário, eu tenho que gostam até demais. Porque uma vez eu cheguei para o padre, que era o nosso responsável, mestre de teólogos, eu falei, padre, tá difícil. Eu vou no hospital de tuberculose lá, quando eu fico na ala das moças lá, eu fico ali 1 hora, parece que eu fiquei 10 minutos. Aí eu vou lá para as velhinhas lá, eu fico 10 minutos, dá a impressão que eu fico umas 3, 4 horas lá, certo? Não passa o tempo. E ele falou, mas você teve intenção com alguma? Eu falei, não. Ele falou, e você se acha normal como homem? Eu falei, eu me acho. Eu falei, então, beleza. Porque eu também sou a mesma coisa, viu, bobão? Nós não damos a Deus aquilo que não presta. Nós damos a Deus o que é melhor. Eu falei, bom, então beleza. Mas só que chegou na hora do voto solene e apertou. Padre, o senhor gostaria de fazer uma pergunta para esses meninos que são tão assim inteligentes? Olha, pergunta não, mas um agradecimento. Porque realmente esses 5 que eu tenho aqui são uma coluna da vocação batista. Por isso, quando eu estiver viajando, eu tenho certeza a missa, o rito que eles aprenderam vai continuar com outro padre também. E principalmente também as orações antes da missa, eu tenho certeza que vai se continuar. E, claro, estão ainda na fase de aprender. E eles perguntam muito aos assessores, casais, né, que estão acompanhando eles. E realmente estão tentando, realmente vivendo essa vocação de cerimoniar a coroinha. E também estão responsáveis também por ensinamentos novos que vão assumir. Então eu tenho totalmente confiança neles.
né? Por ser o Papa que pode vir, na liturgia funciona. Perfeito, né? Perfeito. Porque até o monge que é beneditino é litúrgico, né? Diz, nossa, Padre Alberto, mas como são firmes, sabem a hora, sabem tudo certinho. Isso é uma coisa que admiro. Então, a minha missa celebrada, com mais confiança, mais tranquila, não se preocupar. É uma coisa que gosto muito. Então, já um agradecimento muito forte a eles que estão vivendo isso. Uma pergunta e uma afirmação. A primeira pergunta, a pergunta é: o senhor já teve algum coroinha que se formou padre? Não, mas estamos no seminário agora. Ah, estamos no seminário. Quantos? Um. E a outra pergunta é: essa forma de ter a igreja nessa dimensão foi sua, não foi? Essa organização toda que é própria dos alemães. Pode ser que o Jesus e a Dida, não sei mais quem, tal, que organiza, mas quem deu... Acredito que sim. Ah, então. Porque, olha, sinceramente, falo outra vez. E onde eu estou, eu falo. Você quer ser uma missa aqui para valer mesmo? Vai na paróquia de São João Batista, eu através da inteirinha, rapaz, para ir lá. Certo? E vou e chego sempre cedo. E eu gosto de ficar lá na primeira fileira, sabe por quê? Porque ele vem abraçar a gente. Então, lá no fundo ele não está nem aí com o povo de lá. Né? Esse domingo agora, aí, rapaz, trazer um pouco, eu fiquei lá no fundão. Ele nem olhou para mim, né? Porque de vez em quando ele fala, vamos sentar pouquinho. Alguma coisa que você gostasse de complementar, Zé Henrique? Em primeiro lugar, é claro, parabenizar o seu trabalho. Muito obrigado. Não, é assim, só a organização mesmo que você falou, né? Do jeito, Padre Alberto. É a divisão que aconteceu mesmo, é a gente mesmo que faz esse modo. Nas outras paróquias que a gente vai visitar, assim, é diferente. Geralmente totalmente são os mais velhos, os mais velhos que organizam. E já na nossa é diferente. Igual o Vanderlei é tesoureiro, ele é coordenador litúrgico. Então é dividido, eu sou secretário, coordenadores, então... eu não vi nenhuma outra paróquia que é assim. Não tem. Que é os jovens, os cerimoniários que organizam. E tem aquela menininha, e às vezes a menininha que bate aquele martelinho, aquilo ali eu tenho a impressão que ela fica a semana inteirinha esperando aquele momento. Ela fica a semana inteira, ela pega aquele martelinho assim, olhando assim, tem, e ela fica lá. Daqui a pouco, tem, aquilo para ela Ainda mais naquele... É vocês que ensinam ela a bater certinho na hora certa? Aquele sino ali é a gente. Aquele momento que você ajoelha e aguarda para bater o sino, é horas que ficam ali esperando. Os minutos viram horas. É isso mesmo. Ainda mais que toda a comunidade está esperando o seu toque para ajoelhar, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, sabe, sem demagogia alguma, então não se rasga seda, certo? Se fala o que é verdade. Eu gostaria que muitos padres fossem assistir a missa lá, sim, qual o problema? Certo? E eu, se eu ficar sabendo que tem um professor da minha área que é melhor que eu, e ela aprendeu, não tem problema não. Uma vez eu convidei o prefeito, que era a época do Careca, eu convidei o prefeito e todos os vereadores para ir até Carapó e ver como é que eles fizeram aquela cidade, uma praça linda, que dá gosto você ficar ali e tal. Não foram, agora estão aprendendo. E você, Lucas, uma mensagem que você queira fazer, além do agradecimento da gente pela sua escolha, porque a partir do momento que vocês estão lá, alguma coisa vocês estão fazendo por nós. Eu quero ressaltar e agradecer também de forma igual que ao Padre Alberto, né? Porque assim, ao longo da história da nossa paróquia, na verdade eu cheguei aqui em Dourados junto com o Padre Alberto. Então, da onde você veio? Eu vim do Mato Grosso. Que cidade? Pontes Lacerda. Fronteira. Pra lá não sei aonde. Lá o Juba perdeu a meia, porque a volta tinha perdido em casa. Tinha perdido Isso. Porque assim, quando nós chegamos aqui, a nossa paróquia já tinha uma estrutura dos coroinhas. Só que a partir do momento que o padre chegou, foi se organizando. Então, foi se formando um padrão muito bom. Estrutural, psicológico, que a gente começou a ter curso, entendeu? Porque quando eu entrei não tinha. A gente chegava, como eu falei para o senhor, a gente mostrava interesse e na missa seguinte a gente já estava no altar vestido de coroinha. É complicado. E aí, a partir da chegada do padre, foi evoluindo, né? Uma experiência primeiro em tudo. Isso. E aí,
Aí foi evoluindo só está evoluindo até atualmente, que os coroinhas que vão se formando, ainda eles têm um curso, e no final do curso eles têm uma viagem para Bonito para se enturmar, e tem espiritualidade. Então se tá tudo muito bom e melhorando, nós devemos ao Padre Alberto, porque ao longo da história, assim, tem muitos percalços, sabe? Tem, às vezes, conflitos, tem momentos que tem crise, assim, que às vezes pode até acabar o grupo por causa de algumas coisas. E o padre sempre esteve presente para ajeitar tudo. Ao mesmo tempo que a gente conseguia ligar o grupo, mas tinha sempre a voz final do padre. Então, eu quero ressaltar isso e agradecer ao Padre Alberto e mostrar isso para as pessoas, para os telespectadores, porque muitas pessoas não sabem, até mesmo na nossa paróquia. É verdade. Você sabe que, falando em percalço, eu estava lembrando aqui, como estava vazia, né, quase vazia a igreja no dia do final da Copa das Confederações. E eu falei, mas que ninguém mandou ser burro. Se eu tivesse vindo de manhã, pronto, ficar livre agora. Eu falei, eu vou para mim. Larga esse troço aí. Gravo aqui, depois eu assisto e pronto. E você, Luiz, eu falando que não guardei direito. Luiz, a sua mensagem, o nosso agradecimento também por você ter vindo e pelo trabalho que você faz lá. Bom, dizer primeiramente obrigado a Deus, ao Padre, que apoia muito a gente, e também ao Senhor por ter dado essa oportunidade pra gente. Para que todo mundo saiba que é bom e é bonito. Tá certo? Ô, meu diretor, mostra para nós a curiosidade que você fez aí, para nós darmos uma olhadinha e, se for o caso, rir um pouco. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Aliás, esse William Shakespeare, vou te contar, viu, velho? Ele é da hora. Ê, cabra lascada, pai, que eu vou ler de novo aí. Realmente é isso. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Interessante, eu até comento, e vocês logo vão estar fazendo vestibular. E às vezes acontece em provas. Você tem lá 5 alternativas, você fica em dúvida de 2. Aí você fala, mas a primeira que eu marquei era A, mas me acho que é C. Marca a primeira sempre. Marque a primeira sempre, porque a segunda é a tal da dúvida, te leva no buraco. Vamos lá então, agora ao momento especial nosso, que é o momento da oração do dia. Senhor, obrigado por mais esse dia que ressurgiu. Revigore as minhas forças, prepare a minha vitória e livra-me de todo mal. Amém. Aliás, é uma coisa fantástica isso. A gente não tem que pedir a Deus, quer dizer, pedir até pode, né? Para Ele tirar os problemas da gente. Não, tem que falar o seguinte, Senhor, o que for vir, que venha, mas dê força para mim, para suportar, porque senão a coisa é braba. Porque tem hora que você mata um leão, tem 5 ali rugindo do teu lado. Ô, mundo velho! Nós sempre fazemos uma oração, mas hoje é evidente. Vamos deixar os meninos fazerem, padre? Sim. Muito bem. Cada um faz um trechinho de uma oração a Deus, pedindo, né, por cada um de nós, pedindo por cada um dos nossos teleassinantes. Pode começar com você, que já está com o telefone na mão, né, Luiz? Vamos lá. Bom, pedir para Deus, como o senhor mesmo falou, para Ele não livrar os nossos problemas, não tirar, mas sim dar força para a gente. Porque a gente tem que passar, o outro não passa. Isso. Lucas? Não pedir, né? Porque, na verdade, Deus já nos dá muitas coisas boas. A gente tem mais do que agradecer do que pedir, né? Então, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela oportunidade dada neste dia, desse programa, que Ele abençoe a todos e que Ele não leve em consideração, porque Ele, se todos formos analisar, Ele releva muitas coisas que a gente faz de ruim no dia. Então, obrigado de novo, porque é muita coisa que Ele releva da gente. E vamos melhorar, ser pessoas melhores a cada dia. Em cima disso que você falou, a gente lembra, Davi diz, Senhor, se olhasses para nós com um olhar de juízo, estávamos perdidos, ninguém sobreviveria. É verdade. Vamos lá.
Zé Henrique. Senhor, eu queria pedir e agradecer pelos esses jovens que ainda buscam o caminho de Deus, que seguem o caminho, mesmo com essas pedras colocadas por esse mundo novo que está surgindo, e também pedir para que o Senhor dê forças para as pessoas que estão passando por necessidades, para que elas não se entreguem, que elas continuem firmes no caminho do Senhor. Uma bênção, o padre já tem, uma bênção a todos nós coroinhas, não só os que estão aqui, mas os que estão na igreja e os que trabalham. Padre Alberto. E a todos nós, né, que tanto precisamos de Deus. Então, como eu poder sacerdotal, quero lembrar hoje também muito especial nossas pessoas doentes, que estão no hospital, nossos idosos, nossos jovens que estão buscando, e também realmente nossos corinhas da João Batista, que sejam, continuam sendo um exemplo, não na igreja, mas também fora da igreja, né? Porque o povo realmente olha quem são eles. Muitos são criticados, mas eu sou ao lado deles, porque são seres humanos e estão ainda para aprender. Então, por isso eu quero, com muito gosto, abençoar todos os trabalhadores, todo mundo, e principalmente nossa Procuração João Batista. Implorando as minhas mãos sacerdotais e enviando o Espírito Santo, por intercessão da Virgem Aparecida, abençoe vocês, poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero convidar todos nós teleassinantes para dizer para os amigos também que hoje, às 23 horas, esse programa está no ar, é com reprise, às 11 horas da noite, e amanhã às 7 horas da manhã. E para facilitar, porque vocês estudam, tá, às vezes não tem como assistir, eu vou reprisar esse programa no próximo sábado, 5h30, 11 da noite e 7 horas da manhã, domingo. Ô, Leandro, marcou? Então tá ótimo. A todos nós teleassinantes, o carinho nosso a todos os coroinhas, em especial da paróquia São João Batista, mas a todos da cidade, né? Porque na figura deles, muitos jovens, como disse aqui no começo, o José, ele escapou de muita coisa ruim por haver entrado nesse caminho que só leva ao bem, nada mais do que isso. Passam as vergonhazinhas, porque o pessoal rechaça mesmo, mas sempre rechaçaram bem e nunca ficaram com esse bem se ele foi desprezado. Deus está com cada um de vocês. Continue nessa caminhada, que o benefício não virá só para vocês, não. Família e depois da sua própria descendência. Amém? Dourados em Revista volta amanhã e nós estamos aqui nos despedindo com muito boa noite.